A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo uma pequena porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Palavra esta que está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 20. Eu quero, antes mesmo de fazer a leitura, perguntar a você o seguinte: você está passando por uma tempestade? Se estiver passando por uma tempestade, não tenha inveja daqueles que não estão, daqueles que estão na bonança, porque logo você estará lá também. E se você não estiver passando uma tempestade, significa que você está na bonança. E se você está na bonança, por favor, não critique aqueles que estão passando por uma tempestade nesse momento. Amém? Eu quero falar sobre o momento final da tempestade na sua vida. O momento final da tempestade na sua vida. Como que ela começa e como que ela vai terminar. E vai terminar em nome de Jesus. Muito bem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 20. Diz assim: Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Tem uma tradução que coloca o nome do nosso amado mestre, dizendo, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Como que começa uma tempestade nas nossas vidas? Como que começa? Se nós olharmos o versículo de número 17, nós vamos ver que a forma como essa tempestade começou, e é a mesma forma como começa nas nossas vidas também. Se você ver o 17, diz que eles entraram num barco e passaram para o outro lado em direção a Cafarnaum. Simples assim começa uma tempestade na nossa vida. Toda vez que você se propõe a entrar num barco, toda vez que você assume um rumo, uma direção na sua vida, pode ter certeza que uma tempestade estará lhe esperando. Então, sempre que você tentar dar um rumo na sua vida, sempre que você traçar planos e objetivos e começar a navegar em direção a esses objetivos, uma tempestade vai lhe aparecer. Toda vez que um jovem tentar dar um rumo na sua vida, toda vez que um pai tentar ser melhor, toda vez que uma mãe tentar ser uma mulher que edifica a sua casa, uma tempestade vai acontecer. A tempestade, ela começa quando você define um rumo na sua vida, quando você para e diz, agora eu vou mudar, agora eu vou ser melhor, agora eu vou ser diferente, esse ano vai ser muito diferente. Quando você toma uma atitude, uma decisão dessa, pode ter certeza que não muito longe, né, logo em breve você vai enfrentar uma tempestade. Agora, se você apenas ficasse pensando, será que eu entro no barco agora? Será que eu entro amanhã? Eu vou para Cafarnaum? Eu vou para outro lugar? A tempestade nunca vai chegar. A tempestade não vem para pessoas que só ficam pensando. A tempestade ela vem para pessoas que agem, para pessoas que tomam atitudes. Tá? E no meio dessa tempestade, vai molhar a parte de dentro do barco, talvez vai rasgar alguma vela, vai quebrar alguma coisa. É assim mesmo a tempestade. Tem um ditado que diz assim: é muito fácil parecer perfeito quando você nunca fez nada. Ou seja, você que nunca deu um rumo na sua vida, você que nunca se propôs a enfrentar um desafio diferente, você que nunca tomou uma direção, o seu barco está lá, né, atracado no porto, bonitinho, né, arrumadinho, sequinho. Né? Então é perfeito, porque você nunca fez nada. Mas agora, quem se propõe a enfrentar desafios, quem assume o compromisso de responsabilidade, de dar um rumo certo na sua vida,
com certeza essa pessoa vai passar por uma tempestade, vai molhar, vai balançar, vai rachar alguma coisa aqui, vai quebrar outra ali, e isso é normal, faz parte da vida. É assim que se começa uma tempestade. Toda vez que você tenta dar um rumo na sua vida. Agora, olhe o texto, né, esse texto que começa no 16, termina no 21, do capítulo 6, e você vai ver que quando a tempestade chega, é aí que a gente se dá conta que Jesus não está no barco. Muitas das vezes nós tomamos direções nas nossas vidas, tomamos rumos, tomamos posições e atitudes, e somente quando a tempestade vem, que começa a balançar, que as coisas começam a ficar difíceis, é somente aí que você percebe que Jesus não está no barco. Mas calma, fique tranquilo. O fato de Jesus não estar no barco não significa que você está fora da vontade de Deus. Nem sempre, tá? Algumas vezes sim, mas outras vezes não. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 37, no verso 23, o seguinte, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Glória a Deus. Então, nem sempre o fato de você ver que Jesus não está no barco é um sinal de que você foi abandonado por Deus. De maneira nenhuma. Tá? Basta você convidar o Senhor e com certeza Ele virá ao seu encontro. E se você é alguém que já acompanha o Senhor Jesus, é normal que às vezes você cometa esse equívoco de entrar no barco sozinho, tá? Sem o Senhor Jesus. Mas se você é discípulo dele, pode ter certeza que ele virá ao seu encontro. Jesus, ele viu que os discípulos estavam em dificuldade, os discípulos estavam numa distância tão grande que não tinha possibilidade alguma de chamar Jesus, de falar com Jesus. Então Jesus se adiantou e foi ao encontro deles. Glórias a Deus por isso. Então, se você está numa tempestade e está sentindo que Deus está longe de você, está sentindo que de repente Jesus não está te vendo, calma. Ele está te vendo sim. Ele pode não estar aí agora no barco, exatamente para te atender do jeito que você quer, mas ele está te vendo e ele já está vindo ao seu encontro para te ajudar. Glórias a Deus. Olhando o texto, nós vamos perceber que quando Jesus chega, é que a tempestade passa. Interessante que isso não é só nesse texto. Lá em Mateus, tem uma tempestade que acontece no capítulo 8, e no versículo 26, quando Jesus chega, a tempestade passa. E ainda em Mateus, no capítulo 14, tem outra tempestade que é paralela com essa, e quando Jesus chega, no versículo 32, a tempestade passa. Então, a tempestade começa quando você toma uma atitude de mudança de vida. Segue um novo rumo. Tá? Mas ela termina quando você convida Jesus para o barco. Quando Jesus põe o pé no barco, a tempestade termina. Glórias a Deus. O fim da tempestade na sua vida é a chegada do Senhor Jesus nesse propósito, fazendo parte dos objetivos, do plano, do rumo que você decidiu seguir na sua trajetória. Glória a Deus. E quando Jesus, olhando para o texto, quando Jesus ele vem, olha o verso 19, quando ele vem se aproximando, os discípulos se assustaram, pensaram que era um fantasma, gritaram de medo. E interessante que Jesus se aproximar deles é o agir de Deus. É Deus agindo para resolver o problema. Então, aquele, entre aspas, fantasma que estava se aproximando do barco era uma solução. Só que eles não entenderam esse agir de Deus e se assustaram. Então, muitas das vezes é normal que no momento da tempestade você não consiga entender o que Deus está fazendo. Como o próprio Cristo fala, o que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. É muito normal no meio da tempestade, porque você está desesperado, você se sente sozinho, então é normal que você não entenda o agir de Deus, não entenda como que Deus está agindo, como que Ele está fazendo, e até confunda o agir de Deus com uma coisa ruim. Os discípulos viram e pensaram que era um fantasma e gritaram de medo. Então, ver algo e não entender é normal, principalmente porque você é uma ovelha do Senhor Jesus.
E a ovelha é um animal cuja visão é limitada. A forma como a ovelha enxerga é muito limitada. Ela não vê muitas coisas. Então, se você é uma ovelha do Senhor Jesus, se Ele é o teu pastor, é normal que você não consiga ver bem, que você não consiga ver claramente algumas coisas e por causa disso você se confunda um pouco, igual os discípulos, pensando que era um fantasma. Mas, em contrapartida, uma ovelha, ela escuta muito bem. Aquilo que ela não consegue enxergar, pelo menos ela consegue ouvir. E ela tem o ouvido aguçado para discernir sons. E isso é importante, porque a ovelha consegue discernir nitidamente a voz do seu pastor. O próprio Jesus, ele fala em João capítulo 10, acho que lá pelos versos 3 e 4, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Então, a ovelha do Senhor conhece a sua voz. Então, por mais que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, o que está acontecendo ao seu redor, fique tranquilo. Tudo o que você precisa fazer é fechar os olhos e procurar ouvir a voz do Senhor. Porque na visão você é fraco, mas na audição você é forte. Então feche os seus olhos, procure ouvir a voz do amado Mestre, aleluia, que você vai reconhecer imediatamente. Eu acho lindo esse texto. Jesus com aquela voz com certeza incomparável, calma, suave, serena, dizendo, sou eu, não temais. Aleluia. E é o que ele diz para mim e para você nesse momento. Sou eu, não temais. Então, no meio dessa confusão toda, dessa tempestade, esse barulho das ondas, do vento, toda essa agitação, no meio de tudo isso, uma voz calma, serena, suave, doce, dizendo, sou eu, não temais. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor está conosco. Então isso nos mostra que a tempestade termina quando Jesus chega. E Jesus, ele chega quando? Ele chega quando você escuta a voz dele. Quando os discípulos escutaram a voz do Senhor Jesus, entenderam o agir de Deus e entenderam o que Jesus estava fazendo. Glórias a Deus. Então procure sempre escutar a voz do teu pastor através da palavra de Deus, o teu pastor Jesus Cristo. Procure sempre escutar a voz do amado Mestre através da sua palavra. Porque escutar a voz de Jesus aí vai te ajudar a entender o agir de Deus e você vai poder receber o Senhor Jesus no barco. E diz o texto que quando Jesus ele chega, quando Jesus entra no barco, eles chegaram ao seu destino. Imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. O que significa? Que a tempestade termina quando quando Jesus chega. E Jesus chega quando você ouve e reconhece a voz dele. E quando você ouve e reconhece a voz dele, ele passa a fazer parte, então, do barco. Ele vai navegar com você. E quando Jesus está navegando com você, você chega ao seu objetivo. Você chega do outro lado. Quanto mais você ouvir a voz do Mestre, melhor você vai entender o agir de Deus na sua vida e mais rapidamente você vai chegar à conclusão, à solução dessa tempestade, vai chegar ao destino dos seus objetivos. Amém? Então, que essa palavra, aleluia, fique plantada e gravada no seu coração, tá bom? Procure ouvir a voz do amado Mestre em meio a essa tempestade. Que o Senhor ele abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Se essa palavra falou contigo, edificou a sua vida, saiba que você pode receber mensagens como essa em texto, através do nosso grupo no WhatsApp. Então, aqui na descrição deste vídeo tem um link através do qual você pode fazer parte do nosso grupo. Só um detalhe, esse grupo ele é fechado e silencioso. Então, basta entrar e aguardar que no momento certo chega a mensagem, chega o estudo. Esse é um grupo que ninguém consegue postar nada, é apenas para receber. Então, se você gosta de receber de Deus, participa com a gente lá. O link está aí na descrição do vídeo. Outro sim, deixo aqui um convite, um carinhoso convite para você que tem um chamado de Deus na sua vida. E você sabe disso. E você sabe que o tempo é curto, precisamos pregar o Evangelho. Então, se você quiser, você pode vir estudar conosco no Clube de Pregadores.
tá? Que é uma escola particular, mas o valor é muito acessível. Então, acessa lá para você conhecer, clubedepregadores.com.br.